Olá pessoal, eu sou Cláudio Luther e o nosso assunto de hoje é América Latina no século XX. Nós vamos lançar os nossos olhares históricos para buscarmos compreender qual foi a realidade política, econômica e também social da América Latina no decorrer do século XX. Mas para isso, nós vamos buscar antes algumas informações relacionadas ao século XIX, portanto ao período anterior àquele que de fato é o foco do nosso olhar nesta aula aqui. Vamos levar em consideração que foi no século XIX, logo no início do século XIX, que aconteceram os movimentos de emancipação, movimentos de proclamação de independência na América Latina, principalmente ali na porção colonial espanhola, a região que foi colonizada pelos espanhóis. Este movimento de proclamação de independências, ele aconteceu sob a influência do pensamento iluminista, as ideias que estimularam a Revolução Francesa, que haviam estimulado em solo americano a independência dos Estados Unidos da América, chegaram com grande força ao contexto colonial espanhol. Portanto, a região do vice-reino da Nova Espanha, Nova Granada, vice-reino do Peru e vice-reino do Prata, também foram tomadas pelas ideias liberais, pelas ideias iluministas e pelo espírito emancipacionista. Quem lidera esse movimento emancipacionista é justamente a camada criolla. Eles que eram de descendência espanhola, mas haviam nascido em solo americano, eles que desfrutavam de poder econômico, mas não desfrutavam de poder político, desejavam agora, por intermédio da independência, por intermédio da ruptura com a região metropolitana, passar a desfrutar também do poder político, somar o poder econômico que já tinham ao poder político que passariam a ter a partir daquele momento. É válido destacar que houve um significativo estímulo da Inglaterra e também dos Estados Unidos da América para que essas independências acontecessem. Afinal de contas, isso representaria um mercado consumidor maior para a Inglaterra, isso significaria para os Estados Unidos um volume maior de países parceiros aqui mesmo, em solo americano, o que deveria contribuir significativamente para o fortalecimento dos Estados Unidos, politicamente e economicamente. Basta que nós façamos uma análise acerca da doutrina Monroe, que trabalhou bastante com a ideia de América para os americanos. Uma vez proclamadas as independências, nós temos o processo de organização dos estados e logo foi feita a opção pelo modelo norte-americano, o modelo de república que havia sido estabelecido nos Estados Unidos da América por intermédio da Constituição de 1787. Com exceção do Brasil, os demais países fizeram a opção pelo regime republicano. O México teve também uma breve experiência monarquista, mas logo realizou uma revolução e estabeleceu o regime republicano de governo. Nestas repúblicas, o que nós temos de fato é a ascensão dos criollos ao poder político. Aquela camada que era de descendência espanhola, mas que havia nascido na América, que desfrutava de poder econômico, agora, após as proclamações de independência, essa camada passa a desfrutar também do poder político. Portanto, são eles que vão assumir a liderança, assumir o comando dos estados latino-americanos agora independentes. É a ascensão dos criollos à condução política da região que outrora havia sido colônia espanhola e agora tornara-se independente. Nós temos nesse contexto aí o surgimento do caudilismo, portanto, uma orientação político-militar e social das elites regionais é o que vai se estabelecer no contexto latino-americano. Salvas as devidas proporções, nós podemos associar, podemos fazer uma ligação aí entre os caudilhos da antiga América colonial espanhola e os coronéis da antiga América colonial portuguesa. Portanto, aqui no Brasil, do século XIX, a força dos coronéis tornou-se evidente, enquanto lá, na antiga América colonizada pelos espanhóis, a força dos caudilhos é o que torna-se evidente na condução da política, da economia e da sociedade daquela região. Muito bem,
Quando chegamos ao século XX, que é justamente o foco, né, ou deve ser o foco do nosso olhar, nós vamos observar alguns aspectos importantes. Primeiro, na economia. Nós tínhamos uma economia agroexportadora, portanto, preservou-se bastante do perfil típico do período colonial, inclusive com muita gente sustentando a ideia de que o papel latino-americano era exatamente este, que nós não tínhamos qualquer outra capacidade senão a capacidade agroexportadora. Portanto, iríamos produzir, cultivar gêneros agrícolas, exportá-los para países europeus ou para algum eventual país americano desenvolvido, no caso, Estados Unidos da América, e faríamos a importação daquilo que era artigo industrializado. Afinal de contas, estávamos longe de ter uma capacidade industrial, pelo menos de acordo com a visão daqueles que controlavam a política, a economia e a sociedade na América Latina, ali no começo do século XX. Recorríamos com frequência a empréstimos internacionais, muitos deles feitos junto à Inglaterra, até o contexto ali da Primeira Guerra Mundial, e após a Primeira Guerra Mundial, passamos a recorrer aos empréstimos norte-americanos. Portanto, não tínhamos um desenvolvimento industrial, éramos dependentes da agroexportação e éramos dependentes de uma captação de recursos financeiros em forma de empréstimos. Um segundo fator para se destacar é a influência externa existente sobre a América Latina. Inglaterra e Estados Unidos vão disputar durante um bom período a primazia no sentido de influenciar os países latino-americanos. A Inglaterra porque quer a continuidade da sua clientela comercial e financeira, os Estados Unidos porque quer despontar como potência, porque quer consolidar a sua imagem como potência americana, o que acaba de fato acontecendo a partir do término da Primeira Guerra, quando a Inglaterra fica consideravelmente enfraquecida e os Estados Unidos vai desfrutar daquilo que ficou identificado como American Way of Life. Tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos exerceram, então, significativa orientação política, econômica e comercial sobre a região da América Latina. Um terceiro aspecto é o aspecto ligado à industrialização. Importante a gente observar o momento em que a América Latina adquire características de industrialização. Isso aconteceu no período paralelo à Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos uma industrialização apoiada na substituição das importações. Diante do fato de que a Inglaterra, grande potência industrial do começo do século XX, direcionou a sua produção para suprir as necessidades do próprio país, da própria Inglaterra, em relação ao conflito militar, ou então as necessidades de outros países europeus que sofreram abalos diretos por conta da Primeira Guerra Mundial, automaticamente isso implicou em uma redução do volume de exportação para países como Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, carecendo então, tendo necessidade de vários artigos, existiu aqui, no contexto latino-americano, uma realidade de substituição das importações. Existe o surgimento de uma indústria, existe o surgimento, a formação de uma classe operária, e quando nós estávamos aí na passagem da década de 1910 para a década de 1920, temos a fundação de partidos comunistas aqui no contexto latino-americano. Na Argentina, 1918, no México, 1919, no Brasil, em 1922. Uma demonstração clara de que havia sido formada uma classe operária, essa classe operária consciente da necessidade de conquista de direitos, de condições de bem-estar, de melhores condições de trabalho, acaba contribuindo para que houvesse a formação dos partidos comunistas, a fundação dos partidos comunistas nesses países que eu citei. Argentina, 1918, México, 1919, Brasil, em 1922. Um quarto aspecto importante para ser observado é a decadência das oligarquias a partir da década de 1930, como um desdobramento daquela crise de 1929, desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós temos aqui
em solo latino-americano um significativo enfraquecimento das oligarquias. O melhor exemplo disso é o enfraquecimento da oligarquia cafeeira. A oligarquia que durante tanto tempo deu as cartas do jogo na política brasileira. Uma oligarquia majoritariamente paulista, mas também mineira e também com ramificações significativas no Rio de Janeiro, ela perde força no decorrer da década de 30, justamente porque o artigo sobre o qual apoiavam-se economicamente deu sinais claros de enfraquecimento no mercado internacional. E é justamente aí que nós temos a ascensão do populismo. Então é válido olharmos para aquilo que foi o populismo latino-americano. Temos um conceito de populismo, nós temos uma definição. O populismo foi correspondente à prática de orientação político, social e econômica apoiada no estado de compromisso. Lideranças políticas fazendo um acordo, assumindo um compromisso com a coletividade. O papel do Estado era a oferta de benefícios à grande massa. E o papel da camada popular era retribuir aos benefícios recebidos. Quais eram os benefícios oferecidos pelo Estado à grande massa? Os direitos trabalhistas, a previdência social, o direito de voto. E qual era a forma de retribuir os favores que a camada popular vinha recebendo das mãos do Estado? A fidelidade eleitoral, a submissão social, a assimilação daquilo que era o modelo cultural sugerido, muitas vezes até imposto por estes governos populistas. Eu acho interessante a gente pensar que na dinâmica do populismo, o Estado oferecia com uma das mãos e com a outra ele trazia a coletividade para junto de si. Nós temos alguns nomes emblemáticos dentro dessa lógica populista. No Brasil, Getúlio Vargas, que esteve no poder de 1930 até 1945, depois tem uma segunda passagem pelo poder, mas a que nos interessa aqui é esta, de 1930 até 1945, quando aprova leis trabalhistas, quando estabelece o vigor de duas constituições, uma vista como liberal, como moderna, até porque instituiu o voto secreto, deu direito de voto às mulheres, e outra extremamente autoritária, classificada até como fascista, a Constituição Polaca de 1937. A primeira de 1934 parecia estar colocando o Brasil em uma condição totalmente nova, moderna, uma condição de futuro. A de 1937, a polaca, parece ter puxado o freio, parece ter reassumido uma rédea de controle muito rígido, culturalmente, politicamente falando, sobre o Brasil. Estamos falando do período da ditadura do Estado Novo. Com tudo isso, Getúlio leva junto consigo a alcunha de pai dos pobres, visto como alguém que fez pela coletividade aquilo que nenhum outro líder havia feito até então. No México, nós temos a figura de Lázaro Cárdenas, no poder de 1934 a 1940, promovendo reforma agrária, estabelecendo aí uma política de representação do campesinato, tentando de alguma forma dar voz a grandes massas excluídas na história do México. E tivemos na Argentina uma significativa representação populista por intermédio do governo de Juan Domingo Perón, que esteve na presidência da Argentina entre 1946 e 1955, aprovando leis trabalhistas, estimulando a industrialização, apoiando o sindicalismo, fazendo oferta de crédito, tentando estimular o crescimento econômico do país. Mas todos eles, Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas e também Getúlio Vargas, agiram dentro daquela lógica da política populista. Ganharam a simpatia, tinham a afeição das camadas populares e sabiam muito bem usar isso em seu favor. Sabiam muito bem fazer uso daquela lógica, como eu disse, do Estado oferecendo algo com uma das mãos e com a outra o próprio Estado trazendo a coletividade para junto de si. No contexto já da Guerra Fria, nós temos uma política interessante evidenciada pelos Estados Unidos da América, a Aliança para o Progresso, uma política de evidente combate a um possível avanço do socialismo nas Américas, justamente por conta
da Revolução Cubana, realizada em 1959. Os Estados Unidos, desejando impedir a continuidade de levantes, de movimentos liberais socialistas, promovia financiamento de iniciativas desenvolvimentistas em solo americano, querendo, claro, um compromisso capitalista, um compromisso de fidelidade destes países norte-americanos, aliás, países americanos, sul-americanos na grande maioria, beneficiados por esta aliança para o progresso. Essa postura dos Estados Unidos torna-se responsável aí por apoiar a implantação de regimes ditatoriais militares no Brasil, de 1964 a 85, na Argentina, de 1976 até 83, no Chile, de 1973 a 90, no Paraguai, de 1954 até 89 e também no Uruguai, de 1973 a 85. Portanto, nós temos aqui 5 bons exemplos de regimes militares instituídos na América Latina, com a simpatia, com o apoio e até com o financiamento norte-americano. Na intenção de dar uma conexão entre estes regimes militares de governo, existiu a Operação Condor, uma operação de cooperação mútua entre os países latino-americanos que haviam aderido aos regimes militares de governo. O que fica evidente para nós, então, é que a América Latina, ao longo do século XX, ela experimenta um processo que vai caracterizando-se como desenvolvimento, assiste à ascensão de lideranças políticas bem populistas e em alguns aspectos até autoritárias, e isso culmina em uma implantação de regimes militares na intenção de impedir o avanço, a prosperidade de eventuais iniciativas socialistas. Por hora é isso aí. Muito obrigado por sua atenção. A gente se encontra em algum momento para trabalharmos um outro tema. Aquele abraço.